Olá, turma. Aqui é a professora Rúbia, na disciplina de Corporeidade e Motricidade Humana, e o tema da nossa aula de hoje será padrões de beleza na sociedade atual. Qual o conceito de padrão de beleza? É uma expressão usada para caracterizar o modelo de beleza que é considerado ideal dentro de uma sociedade. Vou trazer para vocês aqui qual que é o padrão de beleza dentro, da história do mundo. E ele veio se modificando de acordo com as épocas. Então aqui a gente pode ver que na época do Egito Antigo, em 1292 a.C. a 1069 a.C., o padrão de beleza ele era constituído por cabelos longos, um rosto bem simétrico, um corpo magro e alto com a cintura e ombros estreitos, que é o padrão daquelas egípcias, de Cleópatras. Na Grécia Antiga, de 500 a 300 a.C., as mulheres com a pele branca, os seios fartos, as coxas grossas e a cintura larga. E os homens, aquele corpo perfeito, bem harmonioso, bem simétrico, proporcional. A época conhecida como Dinastia Han, na China, correspondeu ao período de 206 a.C. a 220 d.C. Tá? Então, a característica padrão de beleza eram olhos grandes, pés pequenos, a cintura fina, o cabelo longo e bem escuro, os dentes brancos e a pele pálida, mais ou menos igual a essa moça da imagem à direita. Já no período da Renascença italiana, que correspondeu de 1400 a 1700 d.C., um corpo mais arredondado, com os quadris largos, os seios grandes, a pele branca, o cabelo loiro e a testa grande, como aqui a imagem da Mona Lisa. Nessa imagem a gente tem uma cópia verdadeira do quadro da Mona Lisa, para vocês verem como que era o perfil do padrão de beleza na época da Renascença italiana. A era vitoriana, de 1837 a 1901, as mulheres elas tinham os cabelos longos, como símbolo da feminilidade, e a cintura, gente, era o mais fina possível. Tanto é que as mulheres até utilizavam os corpetes para ajustar a cintura. Os anos 20, conhecido como os loucos, o visual ele era mais andrógeno, sem curvas, mais retinho, com seios pequenos e os cabelos bem curtinhos, como essa imagem aqui à direita. A era de ouro de Hollywood, que foi de 1930 a 1950, estrelas como a Marilyn Monroe, era aquele padrão de beleza, com o corpo curvilíneo e a cintura bem fina também. Já na década de 1960, o jogo se inverte e essa modelo aqui da esquerda, que é a modelo Twigg, ela passa a ser o padrão de beleza da época, ou seja, um padrão magro, alta, sem curvas, com aquela aparência de adolescente. Era das supermodelos, das top models. Então a gente tem em 1980 a top model Cindy Crawford, que era a representação da beleza daquele tempo. Então o corpo dela era alto, magro e um corpo atlético e torneado, que é essa moça aqui da esquerda. Na década de 1990, o corpo ele já era extremamente magro e quase andrógeno, assim, sem curvas, que é o da modelo à direita, que é a Kate Moss, que as mulheres desejavam ter na época. E agora, atualmente no século XXI, o ideal de beleza, o padrão de beleza da sociedade, é um corpo magro, mas saudável, Seios e bumbums grandes, mas com a barriga chapada. Este é o padrão que está sendo
visado atualmente. E aí a gente já percebeu que ao longo, né, da história esse padrão ele vem se modificando. No decorrer do século XX, principalmente a partir de 1960, o padrão ele vem buscando ser um corpo magro e com formas musculares. Até deixei aqui grifado. Então, atualmente, o que? O que prevalece? Um corpo magro e musculoso, né? Com as curvas bem definidas, adotado como padrão de beleza e com boa aceitação pela sociedade, que passa a construir um corpo objeto de consumo. E aí a gente torna o nosso corpo, né, um objeto de consumo para tentar atingir esse padrão, esse ideal de beleza. Tendo em vista também um mercado crescente envolvendo aí o capitalismo e o consumismo, né? Tal busca pelo padrão do corpo ditado pela sociedade pode acarretar em alguns problemas, por exemplo, como uma visão deturpada da imagem corporal, que consiste na figura do próprio corpo construída na mente da pessoa em relação ao tamanho, à imagem e às formas corporais. A gente sabe que vem diversos transtornos, às vezes alimentares, né, transtornos de imagem, em busca desse corpo ideal. Essa construção inclui processos que podem ser influenciados por vários fatores, entre eles crenças e valores inseridos pela cultura. Aqui, nessa imagem ao lado, a gente tem um sargento do exército que ele foi eleito como o Miss Brasil no ano passado, em 2009. E aqui à direita a gente tem a Miss Universo também, de 2019. Então, notem o padrão, né? Magros e musculosos. A mídia, ela tem uma grande influência sobre esse padrão e essa satisfação corporal, né? Então, foi feito um estudo que diz que aqueles que leem muita revista e assistem muita TV apresentam maiores índices de insatisfação com a própria imagem. Principalmente assim, mulheres, quando se deparam com foto de outras mulheres magras, os homens, quando se deparam com a imagem de outros homens musculosos, e por incrível que pareça, isso já está até no mundo infantil, porque as crianças estão ali lidando com as bonecas, os brinquedos, e hoje a gente vê que tem bonecas cada vez mais magras, com a cintura extremamente fina, longe da nossa realidade, por exemplo, as Barbies, né? E os super-heróis, eles são bastante musculosos. Aí a gente tem, por exemplo, o Batman, o Superman, o Hulk, né? E também isso traz nos jogos de videogame também, né? O ideal sociocultural de atratividade relacionada à imagem. E aí eles trazem também que o comportamento do ser humano associado a essa imagem é aquele comportamento perfeito, né? Um indivíduo que tem autocontrole, que é feliz, tem poder, tem liberdade, tem autonomia, bem-estar. E quando as pessoas não alcançam esse ideal de beleza associado a todas essas coisas atrativas, né, que envolvem o ser humano, ele fica um ser humano frustrado, ele gera uma insatisfação pessoal. Então a mídia ele apresenta aquela imagem utópica e real, né, de novidade, sedução, sucesso e prestígio mediante a compra de certos bens materiais, certos bens de consumo. Oferece magicamente uma autotransformação e uma nova identidade, associando as mudanças de comportamento, o modo de vestir e a aparência do consumidor com uma metamorfose em nova pessoa. Então a mídia ela vai influenciar em vários aspectos, né? Então esse estudo ele foi feito dizendo que as pessoas que assistem muito a TV e também leem muita revista, elas têm mais a chance de seguir o que a mídia ela está impondo, né? Porque a imagem que a mídia traz é aquela imagem de um corpo perfeito associado também a uma vida sem problemas, uma vida de controle, de felicidade, de poder, de autonomia, de bem-estar.
Essa imagem aqui, né, que foi comentada no slide anterior, tá lá corpos de mulheres extremamente magras, de brinquedos, né, os brinquedos dos super-heróis bem musculosos e as bonecas com aquela cintura bem fininha como as Barbies, né? O padrão de beleza feminino. Agora falando especialmente das mulheres, né? Assim como a mulher passou por uma série de lutas e transformações e conquistas pela sua libertação pessoal e profissional, o significado do seu corpo também acompanhou o processo de transformações sociais e históricas, né? A gente sabe que a mulher ela vem conquistando um espaço no mercado de trabalho, né? Isso é crescente, vem mudando esse padrão com relação às mulheres de antigamente. Então, assim como ela conquistou esse novo espaço, ela também está passando por transformações com relação ao padrão de beleza. Porém, a família e a igreja ainda tentam impor o que é certo e o que é errado. Por exemplo, um bom comportamento, né, de uma moça, de uma mulher, é o que é aceitável. Aí a gente está falando, está ressaltando os valores especial atribuído ao casamento, né, à obediência a padrões, a valores de moralidade estabelecidos e mantidos durante diversas gerações. Então a gente ainda tem essa questão, né, de seguir a moral e obedecer, né, os padrões da família e o que a igreja impõe também. Temos aqui novamente a mídia, né, a publicidade que instiga o desejo do consumidor, a fim de provocar identificações com os produtos oferecidos no mercado crescente. Então, eles vendem não só materiais, né, bens de consumo, mas eles vendem sonhos, desejos, fantasias e atitudes. As pessoas se reconhecem através de suas mercadorias e acreditam que podem suprir suas carências e desejos através da posse sempre crescente de bens de consumo. Tá? Então é isso que a mídia impõe, que através de uma compra de material você vai se suprir a sua carência, né? Mas na verdade isso não acontece, né? Na verdade, assim, essa carência é um negócio muito mais profundo. Essa não valorização da imagem corporal é muito mais profundo. Então a mídia tenta vender que essa imagem corporal, a compra desses bens de consumo, vai te satisfazer, né? Então, quando a mulher ela não conhece bem suas verdadeiras necessidades e tenta supri-las com alternativas, como consumir roupas, objetos, né? E essa necessidade elas não são saciadas. Então, novamente, vai passar um tempo, a mulher ela vai à busca de novas compras, novos desejos materiais, porque na verdade não são os objetos, não são as coisas que vão satisfazer a mulher por completo, né? A mulher ela tem que buscar qual que é a verdadeira carência que ela tem, qual que é a verdadeira necessidade que ela tem para satisfazer isso e deixar de querer vender uma imagem a troco de uma boa aceitação pela sociedade, por exemplo. O padrão atual é aquela mulher sensual e provocante, estável profissionalmente, financeiramente, mas, né, porém submetida às imposições da mídia, então se tornam escravas da mídia. A mulher oprimida pela mídia, ela consome produtos dos mais diversos tipos para se sentir inserida no que impõe a mídia opressora, né? Então, por exemplo, aqui na imagem ao lado, quantas pessoas, quantas mulheres às vezes não muda o seu padrão natural, o seu cabelo, né? O jeito natural dele, né? Só por imposição de uma mídia, de um mercado de consumo. Continuando aqui com o padrão de beleza feminino, a excessiva valorização da beleza da mulher.
ela contribui para os distúrbios alimentares por meio de dietas e de exercício físico, né? Como a anorexia e a bulimia, que a gente também já comentou aqui, né? Na disciplina de corporeidade e motricidade humana, além de contribuir também para depressão, ansiedade ou melancolia, e entre outros fatores relacionados ao bem-estar emocional, associando o bem-estar de seu corpo diretamente à sua forma de lidar com as exigências da sociedade. Então tem um padrão a ser seguido. Se a mulher não atingir esse padrão, ela acaba se frustrando. E aí ela vai culpar porque ela não consegue aquele ideal de beleza, de imagem, e aí vai recorrer a excesso de atividade física, dietas malucas, né? Levando a doenças tanto físicas quanto psíquicas, né? Mentais. Então a mulher ela parece estar muito mais submetida do que o homem ao consumo de roupas, de acessórios, de cirurgias plásticas, de academia de ginástica, clínicas de estética, salão de beleza, spas, boutique, revistas, costureiros e estilistas, né? Adotados com a finalidade de se adequar ao padrão de corpo estabelecido pela sociedade e principalmente pelo capitalismo, né? Devido ao fato dela ser o alvo principal de propagandas publicitárias da moda. Esses dados aqui eles são tirados de um estudo, a referência está no final dos slides, né? E mostra isso mesmo, que a mulher ela está submetida aos bens de consumo muito mais do que os homens. E agora falando para vocês a respeito do padrão de beleza masculino, né? Começando lá da época de 776 a.C., na Grécia Antiga, inaugurando os primeiros Jogos Olímpicos no mundo. E foi a Grécia que sediou, né, o berço da relação entre a nutrição e o desempenho físico. Neste período, os treinadores e atletas eles buscavam em estratégias alimentares maneiras de aperfeiçoar o rendimento físico. Só que daí depois, essa relação ela continuou, né? Ela passou a estar cada vez mais vinculada ao alcance do corpo perfeito do que a busca por um desempenho excelente e uma saúde exemplar. É o que a gente já veio comentando também, né? Que às vezes o homem ele quer buscar o corpo também do padrão da sociedade, que é aquele corpo musculoso. E por conta disso ele quer, né? Ele vai fugir do que é saudável e vai buscar alternativas como o uso de anabolizantes, né? Como treinar excessivamente o seu corpo, sendo submetido a lesões, e o que a gente já comentou aqui também na disciplina. Para o alcance desse corpo venerado, o homem faz uso de suplementos alimentares, esteroides e anabolizantes, aliados a dietas hipercalóricas e atividade física em excesso. A gente já comentou, né, da vigorexia. Os indivíduos vigorexos são comumente acometidos por algumas comorbidades, como depressão, ansiedade, isolamento social, mudanças metabólicas que afetam sobretudo o fígado e o sistema cardiovascular. Né? Então aqui é a imagem do antes e depois de um padrão de corpo, né? Aqui embaixo eu tenho uma foto do último Thor, que apareceu na mídia ali bem desleixado, barbudo, cabeludo, barrigudo, né? Mas a tendência da sociedade, né? E do padrão de beleza masculino é o corpo musculoso com uma taxa de gordura bem baixa. O ser humano, ele é pressionado de diversas formas a concretizar no corpo o ideal cultural imposto pela sociedade. Ele é coagido ao encontro de determinada representação, por castigo, que são críticas, desprezo e deboche, e de gratificações, que é o dinheiro, o poder e a admiração. A culpa, nesse sentido, é uma consequência esperada por ocasiões que o indivíduo se expõe ao risco de não se enquadrar
as expectativas de beleza, né? Então, assim, o ser humano ou ele é dominado pelo castigo, né? Porque ele não consegue atingir o padrão de beleza imposto pela sociedade, ou ele atinge e por isso ele se sente gratificado. Né? Mas isso tudo é uma consequência de uma expectativa de beleza e do que a mídia ela vai impor na sociedade. O elixir da imortalidade. O homem ocidental, por que ocidental? Porque os orientais eles são mais tradicionais, apesar de ter essa influência também de um padrão de beleza, né, de uma imagem perfeita, mas o homem ocidental ele luta muito mais tempo, né, contra a velhice, então não aceita o envelhecimento. Hoje, mais do que nunca, a imagem é vendida com a ajuda do desenvolvimento das tecnologias e das ciências médicas. Por exemplo, terapias genéticas, tratamentos de pele, né, dermatológicos, cirurgias plásticas aos montes, né, reposições hormonais, vitaminas. Então, tudo ali entre as ciências e a tecnologia para retardar o envelhecimento. O corpo ele é passível de transformação, onde o possível acaba sendo naturalizado pela intervenção tecnológica. Por exemplo, as próteses, né? O silicone, botox, cirurgia plástica, cirurgias redutoras. Então, assim, é possível? Sim. Isso acaba virando e se tornando normal. Só que aí a gente tem um novo conceito, né, de tecnologia da imagem, que é um princípio de concorrência que está baseado na diferenciação dos produtos pelas imagens. Exige do corpo cada vez mais a sua capacidade de performance, né? Porque nesse novo conceito a aparência é o que importa. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele não consegue, né, atingir o corpo perfeito, de carne e de osso, né, que possa circular um corpo de imagem, que é o que a gente já veio comentando aqui na disciplina também, né? Na aula passada a gente falou desse corpo imagem, né, do corpo digital. Dessa forma, a imagem se constrói e se desconstrói como se o corpo fosse sempre um objeto a ser moldado, né? Como um objeto de arte através da imagem. E aí temos a digitalização. Na digitalização da cultura contemporânea, que é a cultura atual, o corpo parece marcado pela cultura capitalista das imagens, que em cada época inventa padrões estéticos cada vez mais ligados à lógica de consumo. Na foto da direita aqui, gente, a gente pode ver que a foto da cantora Madonna passou por diversos efeitos, né, de programas de arrumar fotografia, de arrumar imagem, pela digitalização, ali cobrindo todas as falhas, né, que na verdade não são falhas, fazem parte do processo normal de envelhecimento, é a mulher verdadeira. Só que a mídia, ela quer impor uma imagem assim, perfeita, e para isso ele acaba moldando a imagem, a figura, para atender aos padrões da sociedade. Então, o corpo digital, que a gente já comentou a respeito disso, né, um pouquinho na aula passada, é a solução para o corpo que não se adequam ao padrão de beleza atual, submetido a um processo de reestruturação e de digitalização. O corpo digital ele se oferece como uma ilusão da forma. Não é verdade, né? É um corpo moldado. Dentro desse cyberespaço da internet e das redes sociais, se produz a estética normatizada pela sociedade de consumo. Estética dos corpos perfeitos, formatados com a ajuda da tecnologia. Vocês já pararam para pensar quantos milhões de aplicativos de fotografia, de imagem, né? Imagem para o rosto, imagem para o corpo, mudança ali da luz, da luminosidade,
quantos aplicativos tem, por exemplo, dentro de um celular para estar modificando a imagem? Por quê? Porque se quer vender uma imagem, né, que é essa imagem do corpo digital, quando a gente não consegue atingir o ideal na vida real, na vida de carne e osso. E nós estamos aqui, por fim, na sociedade de tempo acelerado, né? Por conta disso, essa é uma sociedade na qual estar na imagem é existir, na qual se vive então numa forma de sociabilidade marcada pela performance, pela produção de impressões. Viveríamos agora em uma era de plasticidade absoluta, na qual um sujeito consumidor poderia assumir diferentes formas, representar diferentes papéis, né? O corpo, imagem de marca, apresentaria o modelo de ser o corpo possível para se viver dentro da sociedade das imagens. Uma sociedade na qual só é sujeito quem está dentro das imagens veiculadas para o consumo, produção e descarte de tudo que foi produzido. E isso leva à inclusão de todas as formas produzidas, não só produtos, mas valores e instituições, gerando por fim uma sociedade do vazio, do sem forma. Né? Por quê? Porque tudo se veicula através de imagens, né? Tudo é o padrão da digitalização, da fotografia, do postar, do selfie. Então ali na imagem a gente consegue moldar de acordo com o que a gente, qual que é o padrão da sociedade, o que a gente gostaria. Então por meio dessa imagem digital, né, é possível fazer essas transformações. E aí é o que fala do descarte muito rápido também dessas imagens. Então, turma, obrigada. Eu quero deixar uma frase aqui, né, diante de toda essa aula, de tudo isso que a gente acabou de assimilar, de estudar. Vamos lá. Não somos belos somente no exterior, mas a maior beleza é a interior, porque é um direito que estética alguma poderá tirar ou até mesmo a mídia influenciar. Então lembrar, gente, que os reais valores eles estão lá no interior, né? Então aqui essa frase eu deixo para finalizar a nossa aula. Então aqui no final eu deixo as referências bibliográficas de onde eu tirei as informações para estar colocando nos slides. Até mais!